Olá, candidato. Meu nome é Edson Gouveia, sou professor aqui do Aula Móvel e lá do IMP Concurso. O meu papel hoje aqui é simples, pessoal, é sanar uma dúvida de muitos alunos. Eu recebi aí muitos e-mails dos meus alunos lá do IMP Concurso, perguntando, professor, o senhor pode me esclarecer quem é esse juiz de direito substituto de segundo grau? Eu li no regimento, mas não consegui entender o que ele faz efetivamente. Ele trabalha no primeiro grau, ele trabalha no segundo grau de jurisdição? Qual é o papel? Por que ele foi criado? Ok? E este é o meu objetivo agora aqui com você. Vem comigo no material, pessoal. Bora verificar aqui o que a gente pode tirar de importante para esclarecer quem é esse tal desse juiz de direito substituto de segundo grau. Olha lá, pessoal. A pessoa que vira juiz, ele entra no Tribunal de Justiça como juiz de direito substituto. É o cargo de ingresso aí na magistratura. Depois de virar juiz de direito substituto, pessoal, ele vira juiz de direito titular. Ele vai titularizar e vai ser responsável por um ofício judicial. Depois de virar juiz de direito titular, pessoal, ele virava desembargador. Desembargador. E aí, pessoal, esse era o quadro da magistratura no âmbito do TJ. Então ele entrava como juiz de direito substituto, depois ele virava juiz de direito titular e passava a ser responsável por um ofício judicial, e depois ele virava desembargador. Aí surge essa figura nova. E por que ela surgiu? Acompanhe comigo o raciocínio. Lá no tribunal, a gente sabe que nós temos aí o número de 40 desembargadores hoje. E é fato, pessoal, que a demanda ela é cada vez maior. E quando o desembargador não estava no tribunal, ou porque estava de férias, ou porque ou estava afastado, isso gerava um acúmulo de processos para os demais. E aí o tribunal fazia o quê? Começava a chamar o juiz lá do primeiro grau para substituir o desembargador aqui no segundo grau. Como assim, professor? Vem comigo no material. Isso é muito importante você entender, pessoal. Acompanhe aqui comigo. Olha lá, ó. Imagine, por exemplo, na turma. A gente sabe que cada turma tem 4 desembargadores. Aqui 1, 2, 3, 4 desembargadores. Todo desembargador ele tem direito a ter 60 dias de férias por ano, em 2 períodos aí de 30. Imagine, pessoal, que esse cara aqui está de férias. A distribuição, pessoal, vai mandar processo para quem? Manda processo para o 1, manda processo para o 2, manda processo para o 3 e manda processo para o 4. Mas quando esse cara aqui está de férias, pessoal, o que acontece? A distribuição não manda processo para ele. E aí haverá uma sobrecarga de processo em quem? Nesses 3 aqui. Aí o tribunal pega e pensa bem assim, eu preciso resolver esse problema. E ele resolve de que forma? Ele chama um juiz de direito titular para o lugar desse cara aqui. Aí, pessoal, é onde começa a surgir os problemas. Porque quando eu chamo o juiz de direito titular para substituir um desembargador lá no tribunal, o que acontece? A gente sabe que o desembargador ele tem uma assessoria razoável. Hoje no tribunal, cada desembargador tem 14 servidores no gabinete. Todos, ou pelo menos a maioria, está ali, pessoal, ajudando o desembargador. Ajudando o quê? De que forma? Fazendo a minuta lá do voto, fazendo a minuta lá do acordo, ajudando a montar o acordo. Então, está todo mundo ali auxiliando as atribuições do desembargador. Aí o que acontece? Quando eu chamo um juiz de direito titular lá do primeiro grau para vir substituir esse desembargador, esse juiz que trabalha lá no primeiro grau, ele só tem, pessoal, 2 servidores no gabinete. E agora é esse juiz titular mais 2 servidores para fazer a mesma quantidade de trabalho que um desembargador, porque ele passa a receber processo igualzinho o desembargador. Aí você imagina um desembargador com uma assessoria de 10 servidores, de 12, de 13, de 14 servidores, fazendo voto. E agora um juiz com mais 2 servidores fazendo voto. Pessoal, esse negócio vai dar certo? Não vai dar, não. E aí gerou um acúmulo de trabalhos onde? No primeiro grau. Os juízes não estavam dando conta do serviço. Aí o tribunal pega e fala bem assim, a gente precisa mudar esse quadro. E aí a primeira ideia que veio foi, vamos então aumentar o número de desembargadores. Porque se eu aumentar o número de desembargadores, o que vai acontecer é que quando um sair de férias ou estiver afastado, a sobrecarga não será tão grande assim.
Só que para aumentar o número de desembargadores, pessoal, isso vem por lei federal. Eu preciso ter uma lei para mudar o número de desembargadores. A última vez que se tentou mudar o número de desembargadores no Tribunal de Justiça de 35 para 40, esse negócio quase não passou. Quase não passou. O senador pegou e falou bem assim, eu não estou entendendo não por que querem mudar a quantidade de desembargadores no TJ. Um Distrito Federal é tão pequenininho, se no meu estado, onde cabe lá 5 TJs do DFT aqui, por exemplo, 5 distritos federais, não tem esse tanto de desembargador. E quase não passou. Aí o tribunal pensa de que forma? Bom, se eu fizer uma lei para aumentar o número de desembargadores, esse negócio não vai dar certo não. Porque eu corro o risco dessa lei não ser aprovada onde, pessoal? Lá no Legislativo. Aí o tribunal faz o quê, pessoal? Com toda a artimanha e esperteza, não é, dos magistrados, não, então nós vamos criar uma figura diferente, que vai resolver dois problemas, que vai resolver o problema na primeira instância e vai resolver o problema no tribunal. Que figura é essa? É o juiz de direito substituto de segundo grau. Então, inicialmente, pessoal, esse cara foi criado porque o tribunal sabia que não teria aí a facilidade de aumentar o número de desembargadores aqui no TJDFT. E aí criou esse juiz de direito substituto de segundo grau para atuar onde? No segundo grau. Mas é um juiz de direito? É juiz de direito, não é desembargador. Aí vem comigo para você entender esse negócio do material. Olha lá. Aí ele veio, pessoal, no meio do caminho aqui, ó, e criou esta figura do juiz de direito substituto de segundo grau. E como que foi essa criação? Essa criação se deu, pessoal, por intermédio da Lei 12.782 de 2013. Então, vou colocar bem aqui assim, ó, Lei 12.782 de 2013. Essa lei, meu querido, ela é posterior ao concurso passado. E aí o que ela fez? Ela diz o seguinte, olha, nós vamos converter 10 cargos de juiz de direito titular em juiz de direito substituto de segundo grau. Então são 10 aqui, pessoal, ó. 10 cargos de juiz de direito titular em juiz de direito substituto de segundo grau. E aí a lei ainda pegou e falou bem assim, nós vamos fazer isso sem aumento de despesa. Sem aumento de despesa. Quando o tribunal faz isso, pessoal, o que ele está fazendo na realidade? Ele está tirando do primeiro grau o juiz de direito titular e está dizendo, você agora vai ser um substituto aqui no segundo grau. Enquanto esse aqui, meu querido, atua no primeiro grau, esse aqui agora, ó, passa a atuar exclusivamente no segundo grau. Isso, de início, já resolve um problema. Qual que era o problema, pessoal? Lembra que o juiz de direito titular, ele era convocado como desembargador e ficava lá no primeiro grau com os processos? E aí ele tinha que dar conta da vara e ainda tinha que dar conta dos processos do segundo grau. Aí o tribunal diz, vamos mudar esse negócio. Com o juiz de direito substituto do segundo grau, ele não fica vinculado mais aos processos no primeiro grau. Ele só vai trabalhar onde, pessoal? No segundo grau de jurisdição. Aí a lei pega e fala bem assim, isso vai se dar sem aumento de despesas. Pessoal, em termos, né? Porque o tribunal, quando cria a lei, faz a sugestão aí da criação da lei e diz que não haverá aumento de despesas, isso é em termos. Por quê? Porque toda vez que o magistrado exerce o papel de desembargador, ele recebe a diferença de quê, pessoal? De salário. Então, em tese, existe um aumento de despesa indireto? Existe sim um aumento de despesa indireto. Mas se na lei constasse lá, não constasse essa figura, provavelmente também não passaria onde, pessoal? Lá no Congresso. E aí, em razão dessa figura, colocou-se essa expressão lá, sem aumento aí de despesas lá no tribunal. E aí vem comigo no material, volta lá comigo. Esse cara lá no segundo grau, pessoal, ele passa a atuar no segundo grau em dois papéis. Ou ele vai ser um auxiliar, ou ele vai agir em substituição. Ou ele é um auxiliar, ou ele vai agir em substituição. Aí vem no material ainda. Agora, eu não chamo mais esse cara aqui, ó, o juiz de direito titular. O que acontece? Quando o desembargador quiser sair, cada turma tem vinculada um juiz de direito substituto de segundo grau. Quando todos estão presentes, ele é auxiliar. Quando um sai, ele passa a ser o substituto.
Então ele passa a ser um membro, pessoal, permanente onde? Na turma, que vai trabalhar como auxiliar e como substituto. Professor, e ele julga como desembargador? Pessoal, ele julga igualzinho o desembargador. É que nem. Aí vem comigo. A lei ainda pega e traz um acréscimo, pessoal, dizendo bem assim, que esse juiz de direito substituto de segundo grau vão trabalhar lá no auxílio e serão provistos por concurso de remoção, observados os critérios de antiguidade e merecimento alternadamente, sendo vedada a permuta. Pessoal, entre esse cara aqui, ó, e esse aqui, você vai gravar comigo bem assim, ó, não há diferença hierárquica. Não há diferença hierárquica. Isso significa que para o acesso ao cargo de desembargador, pela antiguidade, por exemplo, esse cara aqui, pessoal, pode virar e esse aqui também pode. Os dois podem virar de desembargador. A diferença vai se dar o quê, pessoal? No âmbito da atuação. Porque o juiz de direito titular é no primeiro grau, o juiz de direito substituto segundo grau no segundo grau, mas não há diferença hierárquica. E aí o tribunal pega e fala bem assim, cuidado, porque em que pese não haver diferença hierárquica, entre esses dois aqui, pessoal, ó, não há possibilidade de permuta. Olha lá, ó, não há permuta. Professor, por que não há permuta? Por que o juiz de direito substituto segundo grau não pode trocar com o juiz de direito? Porque o acesso, pessoal, vai se dar por quê? Vai se dar por um concurso de remoção. Então não é qualquer um que pode virar juiz de direito substituto segundo grau. Isso vai se dar por um concurso de remoção lá no Tribunal de Justiça. Ele vai ser escolhido entre os mais antigos e passa a atuar somente onde, pessoal? Só lá no tribunal. Tranquilo? Então aí eu acabei fazendo o quê? Resolvi dois problemas. Eu não criei a figura do desembargador, porque não seria aprovado, e resolvi o problema lá no primeiro grau, porque aí ele não fica trabalhando nos dois locais ao mesmo tempo. Trabalha só no segundo grau, converti os 10 cargos em juiz de direito substituto segundo grau. Então esse negócio de que o tribunal tem 40 desembargadores, para fins legais, pessoal, e para fins de provas, é verdade. Mas atuando como desembargador, nós não vamos ter 40 não. Nós vamos ter, na realidade, 50, ok? E aí eu matei aí 2 coelhos com uma cajadada só. O legislador pensou, não está aumentando o número, não vai ter aumento de despesa, aprova esse negócio aí. E na realidade eu tenho um juiz que está atuando no segundo grau para resolver esse problema aí da superlotação de processo. O Tribunal de Justiça tem uma demanda muito grande e realmente a figura desse juiz lá no segundo grau é de grande relevância. Tranquilo? E para eu acabar aqui, pessoal, no esclarecimento tem um ponto importantíssimo que merece a sua atenção, que é lá o artigo 8º do Regimento Interno, porque ele diz bem assim, que compete ao Conselho Especial julgar na prática de crime comum o juiz de direito e o juiz de direito substituto. Se o examinador for altamente capaz, ele pode criar aí, pessoal, uma questão perguntando a quem compete julgar o juiz de direito substituto de segundo grau pela prática de crime comum? Porque ele está atuando no tribunal, mas ele não tem diferença hierárquica com quem, pessoal? Com o juiz de direito. E o regimento não diz. Não diz que esse magistrado vai ser julgado pelo Conselho Especial. Agora, como a lei pega e vem dizendo que não existe diferença hierárquica entre eles, então, pessoal, por uma análise sistemática, quem vai julgar esse cara pela prática do crime comum é o Conselho Especial. Vamos anotar esse negócio lá no nosso material? Vem comigo aqui, pessoal. Ó. Então, para terminar aqui, a dica importante, esse cara aqui, ó, se praticar crime comum, ele vai ser julgado por quem, pessoal? Pelo Conselho Especial. Tranquilo? Está aí a dica, está aí o esclarecimento. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui importante. A banca CESP, pessoal, ela mudou. Mudou a sua forma de perguntar. Isso desde o EBPOG. Se você der uma olhada nas últimas provas da banca CESP, você vai verificar que a prova está muito mais elaborada, muito mais robusta. E isso traz aí uma preocupação para você que vai fazer o concurso do TJ. E a preocupação é, você não pode ir para a prova só mais com
o decoreba. Você tem que entender os institutos, você tem que entender para que funciona, por que funciona e como funciona, ok? Então não basta mais só decorar. A prova do TJ deve vir num nível aí altamente elevado. É o concurso que tem a maior concorrência aqui no âmbito do Distrito Federal. E você tem que estar atento a essa figura. Não dá para estudar como você estudou para o concurso passado. Não dá mais para estudar, pessoal, somente decorando, vou ler o regimento lá, vou decorar o que é mais importante. Não dá, pessoal. Não dá, ok? Você precisa entender os institutos e precisa entender como que eles funcionam. Porque essas questões de natureza mista, né, que vai contextualizando, que vai juntando entendimentos do processo com o regimento, isto é aí o que deve estar na tua prova. Então, cuidado para você não estudar de forma equivocada. A prova deve vir aí com conteúdo mais robusto. É um prazer poder te ajudar, pessoal. Se você quiser assistir mais aulas minhas, acesse aí o aulamóvel.com ou lá no IMP Concurso. Um abraço, pessoal. Boa prova para você.